Quando falamos sobre terror no cinema, muitos nomes vêm à mente. Monstros icônicos como Drácula e Frankenstein, e até clássicos como O Exorcista. Mas em algum momento entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, algo muito particular começou a acontecer. Os filmes de terror asiáticos, especialmente os japoneses, começaram a surgir com uma força imparável, cativando o público ao redor do mundo. Nesse vídeo, vamos explorar as raízes dessas histórias, desde o folclore japonês até o auge do terror asiático no cinema, e entender por que esse gênero ganhou e eventualmente perdeu tanto espaço no Ocidente. Embora só tenham se tornado famoso no Ocidente na década de 1990, o terror japonês tem raízes em lendas e mitos muito antigos, passados de geração em geração. Essas histórias, muitas vezes sobre fantasmas vingativos ou espíritos inquietos, refletem a rica cultura espiritual do Japão. Diferente das tradições ocidentais, que frequentemente retratam o terror como uma batalha entre o bem e o mal, o terror japonês é muito mais ambíguo, explorando a coexistência entre vivos e mortos e a tênue linha que os separa. Essas narrativas geralmente giram em torno de espíritos conhecidos como Yurei, almas de pessoas que morreram em circunstâncias trágicas e permanecem presas em nosso mundo, buscando vingança ou redenção. Um exemplo clássico é a lenda de Yuki Onna, uma mulher fantasmagórica que aparece em tempestades de neve, seduzindo homens para depois drenar suas vidas. Essas histórias vêm sendo contadas há séculos, no teatro kabuki, na literatura e eventualmente no cinema. Os primeiros filmes de terror japoneses começaram a surgir na era do cinema mudo, com obras como Bakejizo, de 1926, e Shinpan Yotsuya Kaidan, de 1928, que já exploravam temas como vinganças fantasmagóricas. Embora essas produções sejam primitivas em comparação com o que viria depois, elas plantaram as sementes para um gênero que floresceria décadas mais tarde. Os primeiros grandes sucessos do terror japonês na era moderna vieram nos anos 60. Entre os pioneiros está Jigoku. O filme é uma representação sombria e visualmente impactante do conceito budista de inferno. A história segue um jovem estudante que, após uma série de eventos trágicos, é condenado ao inferno e testemunha os terríveis castigos infligidos aos pecadores. Jigoku foi revolucionário por sua abordagem gráfica e atmosfera surreal, diferenciando-se dos filmes anteriores, que geralmente contavam histórias de fantasma de forma mais sutil e tradicional. O filme foi um grande sucesso no Japão e é considerado uma obra-prima do cinema de terror. Outro marco importante para o gênero no país é Onibaba, de 1964. A trama se passa no século XVI e acompanha duas mulheres que sobrevivem matando samurais perdidos e vendendo suas armaduras. A história toma um rumo macabro quando uma delas rouba a máscara de um samurai morto, desencadeando uma série de eventos sobrenaturais e aterrorizantes. O filme foi um grande sucesso no Japão e é considerado o primeiro filme de terror japonês a obter reconhecimento no exterior. Ele foi aclamado por sua direção visualmente marcante e atmosfera sombria, e abriu caminho para Kwaidan, filmado no ano seguinte, que chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Concorrer ao prêmio é um feito incrível para um filme de terror, seja japonês ou americano. Kwaidan é uma antologia que adapta 4 histórias tradicionais de fantasmas, cada uma com uma atmosfera única e imersiva. O filme é conhecido por sua cinematografia deslumbrante, com visuais estilizados e a direção de arte extremamente bem trabalhada. Esses filmes ajudaram a moldar o futuro do cinema de terror do Japão. Nos anos seguintes, o país continuou a produzir filmes que fizeram sucesso no mercado interno, mas a sua fama só se tornou global no final dos anos 90. Naquela época, o mundo começou a prestar atenção ao cinema de terror asiático, particularmente ao terror japonês. Um dos maiores responsáveis por isso foi o lançamento de Ringo, o Chamado, em 1998. Dirigido por Hideo Nakata, o filme, baseado no romance de Koji Suzuki, conta a história de uma fita de vídeo amaldiçoada que mata qualquer pessoa que a assista em 7 dias. O Chamado não apenas trouxe uma nova abordagem ao terror, mas também incorporou o uso da tecnologia moderna como veículo para o sobrenatural, algo que ressoou profundamente com o público da época. O sucesso do filme no Japão logo se espalhou para outros países, despertando o interesse global pelo cinema de terror asiático. Além de Ringo, outros filmes começaram a ganhar destaque, como Ju-On, O Grito, dirigido por Takashi Shimizu. Muitos desses filmes apresentam uma narrativa fragmentada e não linear, uma escolha estilística que aumenta a sensação de desorientação e terror. Suas histórias geralmente giram em torno de uma maldição originada por uma morte violenta, assombrando e matando todos que entram em contato com ela. A estética única desses filmes
como o uso de sons inquietantes e visuais perturbadores, ajudou a solidificar a reputação do terror japonês como algo verdadeiramente aterrorizante e distinto. Outro filme importante desse período é Dark Water, Água Negra, também dirigido por Hideo Nakata. Baseado em outra obra de Koji Suzuki, o filme explora temas de abandono, culpa e assombração, misturando brilhantemente o terror psicológico com elementos sobrenaturais. Esses filmes não foram apenas bem recebidos em seus países de origem, mas também aclamados internacionalmente, marcando o auge do cinema de terror asiático. Esse interesse pelo terror japonês rapidamente se expandiu para outros países asiáticos, como Coreia do Sul e Tailândia, que também começaram a produzir suas próprias versões do horror, que capturaram a imaginação global. Alguns destaques incluem Shotter, aqui conhecido como Espíritos, a Morte está ao seu lado, da Tailândia, e The Eye, uma coprodução entre Hong Kong e Singapura. O filme Shotter é conhecido por suas reviravoltas e atmosfera tensa, além de explorar temas de culpa e arrependimento. Shotter foi adaptado em vários países, incluindo um remake americano em 2008. Já The Eye conta a história de uma jovem cega que recupera sua visão após um transplante de córnea e começa a ver aparições sobrenaturais. The Eye foi amplamente elogiado por sua atmosfera inquietante e narrativa inovadora, e recebeu um remake em Hollywood em 2008. O filme coreano Medo também exemplifica como o cinema coreano aproveitou o interesse global pelo terror asiático. O filme é uma adaptação moderna de um conto de fadas coreano, misturando elementos de terror psicológico com um intenso drama familiar. Sua narrativa complexa e estilo visual distinto o tornaram um clássico cult internacional, ajudando a estabelecer a Coreia do Sul como uma grande produtora de filmes de qualidade. E claro, esse filme também ganhou remake americano. O impacto do terror asiático no Ocidente foi profundo e imediato. O público ocidental, acostumado a fórmulas de terror mais previsíveis, foi surpreendido pelas narrativas únicas e abordagens estilísticas dos filmes asiáticos. A atmosfera de suspense, a construção lenta do medo e o uso de elementos do cotidiano para criar terror chamaram a atenção dos espectadores ao redor do mundo. Além disso, a ênfase no terror psicológico e no desconforto emocional, em vez de apenas sustos visuais e efeitos especiais, proporcionou uma experiência de horror mais visceral e duradoura. A popularidade desses filmes no Ocidente levou a uma onda de remakes americanos. Hollywood rapidamente reconheceu o potencial dos filmes de terror asiáticos e começou a produzir em massa suas próprias versões. Alguns desses remakes tiveram bons resultados, como o remake de Ringo. O filme manteve muitos elementos do original, mas adaptou a história para o público americano. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de terror psicológico, a versão americana foi um enorme sucesso comercial. No entanto, a maioria dos remakes americanos não conseguiu capturar a essência dos originais. A influência do terror asiático também pode ser vista em filmes ocidentais, que começaram a incorporar elementos narrativos e estilísticos semelhantes, como o uso de fantasmas vingativos, estética visual perturbadora e a ênfase em histórias amaldiçoadas. O excesso de adaptações rapidamente saturou o público, e tanto os críticos quanto os fãs do gênero sentiram que os remakes americanos não conseguiram reproduzir completamente a essência dos filmes originais, perdendo parte da tensão psicológica e da profundidade emocional. A maioria desses remakes foram vistos como oportunistas e de baixa qualidade, e a popularidade tanto dos remakes quanto do próprio terror asiático começou a declinar na segunda metade dos anos 2000. O público, que inicialmente ficou fascinado pelos elementos novos e exóticos do terror asiático, começou a perder o interesse quando esses elementos também se tornaram previsíveis. Outras versões para a queda no número de produções de terror asiático foi a mudança nas tendências do cinema global. À medida que o terror psicológico perdeu força, outros subgêneros começaram a emergir, como o found footage, que voltou a ganhar popularidade com filmes como Atividade Paranormal. Por fim, a evolução da tecnologia e a crescente globalização do entretenimento também desempenharam um papel na mudança da posição do terror asiático no mercado. O fácil acesso a uma ampla variedade de conteúdos internacionais tornou o público mais seletivo e aumentou a concorrência entre os filmes, mas também facilitou o acesso aos originais. Os espectadores se acostumaram a assistir diretamente às produções asiáticas, eliminando a necessidade de intermediários americanos nesse processo. Para se manter relevante, o cinema de terror asiático também precisou se reinventar e encontrar novas maneiras de se destacar e cativar o público. Embora o auge dos filmes de terror asiático tenha diminuído, seu impacto no cinema mundial é inegável.
Eles nos proporcionaram algumas das histórias mais memoráveis e perturbadoras do cinema, redefinindo o que significa sentir medo. As influências dessas obras ainda podem ser vistas em muitos filmes de terror contemporâneos, e as lendas que os inspiraram continuam a assombrar o imaginário coletivo. Quem sabe, com o tempo e a inovação, podemos ver o renascimento do terror asiático, que mais uma vez capturará a imaginação do mundo. Os coreanos têm se dedicado muito a essa tarefa. A partir dos anos 2010, eles nos presentearam com grandes filmes como O Lamento, Invasão Zumbi e Eu Vi o Diabo. O cinema de terror coreano começou a se destacar por suas narrativas mais complexas e pela combinação do terror com críticas sociais. Além disso, os filmes coreanos frequentemente incorporam elementos de outros gêneros, como o drama, suspense e até a comédia, criando histórias multifacetadas que atraem um público diversificado. O sucesso desses filmes sugere que o terror coreano pode não ser apenas uma tendência passageira. Eles já mostraram, por meio de seus suspenses e dos K-dramas, que são capazes de produzir grandes sucessos internacionais. Mas e você? Qual é o seu filme de terror asiático favorito? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso é tudo por hoje. Até a próxima e tchau!